capítulo 27, versos 29 do livro de Atos. Receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras. Algumas versões diz: e oravam para que rompesse o dia. Outras versões diz: clamavam que rompesse o dia. Mas, queridos, esta passagem bíblica refere-se à situação em que Paulo vivenciou. E nesta noite nós iremos meditar na história de Paulo, nas dificuldades que Paulo passou, e contextualizar para os nossos dias. Será que nós também não passamos por dificuldades? Paulo, o apóstolo de Cristo, passou por tanto sofrimento. Nós também, amados, certamente passaremos. Mas nós também seremos vitoriosos, seremos abençoados, assim como Paulo foi. Nós fazemos planos, nós sonhamos para que tenhamos sucesso, para que sejamos vitoriosos, para que tenhamos posição social. Nós nos alegramos com a ascensão, algumas vezes nos entristecemos com derrotas, com decepções, mas esse é o dia a dia, principalmente do crente. A palavra de Deus diz que nós passaremos sim por provações, por dificuldades, mas tendo bom ânimo, que o nosso Senhor Salvador venceu para nos dar vitória. E não é o inimigo, não é a intenção, não é a intentona do inimigo que vai frustrar os nossos sonhos e vai derrubar aquilo que Deus tem construído para cada um de nós. É preciso se proteger, tomar algumas providências. É preciso agir. O texto lido fala que houve uma tempestade tremenda, o barco sacudia para um lado, para o outro, e o medo de que ele desse com o barco nas rochas e eles morressem afogados. Mas, queridos, nós precisamos ficar atentos para uma frase desse pequeno texto. Lançaram da polpa 4 âncoras. 4 âncoras. Quantas âncoras você tem para lançar e o teu barco não afundar? É em cima dessa palavra, queridos, desse pequeno trecho deste versículo que nós iremos meditar. As âncoras seguram na tempestade. A tempestade que está deixando em aflição. Tempestade que está deixando você com medo da frustração, da derrota, dos planos cortados, tolhidos, que você
sonhou, que você projetou, mas que a tempestade veio para deixar você receoso, receosa. E o que fazer, queridos? Os marinheiros que levavam Paulo preso jogaram a âncora, 4 âncoras. Olha, querido, a Bíblia nos revela que todo o sucesso que o povo de Deus alcançou antecedeu de dificuldades. E a dificuldade que tu estás passando agora, tenha a certeza que o sucesso está bem próximo. Sempre teve dificuldades. Temos que requalificar as nossas âncoras. Quais são as tuas âncoras? Para que o barco não balance, para que o barco não vá de encontro às pedras. Quantas âncoras tu tens? Vai ser preciso arranjar mais âncoras? Vai ser preciso, se você já tem o suficiente, requalificá-la? Talvez aquelas âncoras não sirvam para aquele momento. Temos que chegar perto de Deus, de estar juntinho de Deus. É aquele que faz cessar a tempestade, que faz o mar se acalmar. Mas é preciso nós fazermos a nossa parte, ter o nosso esforço. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aí Ele vai agir. Mas você precisa estar de posse das suas âncoras. Mas nós vamos mais na frente, amados, desenvolver quais são essas âncoras que nós podemos tomar posse, que nós podemos fazer uso. O homem secular, ou seja, o homem que não professa sua fé em Cristo, ele me parece ser mais prudente do que muitos crentes. Uma certa vez, amados, eu li um texto de um cidadão chamado Amigo Lincoln. E ele teve uma façanha extraordinária, notável no mundo todo. Ele fez uma travessia do Atlântico em um barquinho a remo. Mas olha só a prudência desse cidadão, a dedicação, a busca da perfeição. Ele vai para a África, para a Namíbia, com o seu barquinho, constrói um barco construído conforme as especificações que ele vem estudando, vem pesquisando, o peso ideal, o tamanho ideal, os remos ideais, toda a alimentação preparada por ele, indicada passo a passo. E ele sozinho, num barquinho que só cabia ele começa a remar e através do Atlântico vai parar na Bahia. Mas quantas dificuldades esse homem passou para ter o sucesso? E ele conta no seu livro que ele passava por algumas vezes e via na roda dos navios, aquele gigante passando perto dele. E isso de madrugada, de noite.
Ele cronometrava o tempo que ele podia dormir. Se o barco virasse, o barco virava, mas não conseguia ficar de cabeça para baixo, porque ele projetou para isso. Ele projetou a distância, calculou distância, calculou velocidade, o deslocamento na água, alguns materiais marinhos que grudavam no casco, que impedia do barco deslizar melhor. Isso ele não calculou e trouxe algumas dificuldades, porque a velocidade do barco diminuía e ele tinha que descer as águas e raspar com uma faca. Ele não tinha material próprio para isso, para tirar aquelas croças que ficavam grudadas no casco do barquinho dele. Mas mesmo assim ele conseguiu. Ele estudou as rotas dos navios na época do descobrimento. Ele estudou as correntes marítimas, as que subiam, as que desciam, para tirar proveito e não fazer muito esforço. Tudo isso ele fez. E quando ele chega na costa da Bahia, quando ele chega em Salvador, isso em 1984, quando ele chega em Salvador, está lá uma recepção enorme esperando por ele, e o repórter perguntou: estamos aqui agora entrevistando o aventureiro Amir Klink. Aí ele não gostou, ele disse: aventureiro não, pesquisador. Porque ele estudou, ele pesquisou, e ele teve sucesso. Mas em momento algum ele disse graças a Deus, porque ele não conhecia o Deus que nós conhecemos. Imagine você se ele conhecesse, talvez as coisas seriam mais fáceis. Mas eu quero colocar com isso, amados, para nós, como os filhos do mundo são mais prudentes, são mais cautelosos, mais cuidadosos, e que o barco não afunda pelo zelo, pelo cuidado. Mas infelizmente eles acham que foi por conta da sua capacidade, do seu intelecto. A ciência é muito bom. Foi Deus quem criou todas as ciências, que deu sabedoria ao homem para descobrir, para facilitar a vida. Mas é preciso reconhecer que Deus é quem proporciona isso. Quais são as suas âncoras na tempestade? Tu tem buscado a palavra de Deus? Esse pesquisador aventureiro, ele buscou as ciências. Nós temos que buscar para que tenhamos uma segurança. Nós temos que buscar na palavra de Deus. E quais as âncoras que nós temos para que o barco não naufrague? O que fazer? E nesse texto o apóstolo Paulo estava preso. Foi levado, preso, e saiu. Foi levado à presença do carcereiro, porque tinha alegado, alguns tinham alegado que ele estava blasfemando contra os judeus, desmoralizando a sinagoga, porque estava falando de Jesus Cristo. Então ele foi preso, ele justificou, deixaram Paulo falar. Quando deixa o crente falar, querido, as palavras saem orientadas pelo Espírito Santo. E deixaram Paulo falar, Paulo se defender. E assim ele fez. E aquelas pessoas, aquele responsável pela prisão, já levou mais adiante, levou para o governador. Levou para Félix, o governador. Félix também ouviu Paulo e não conseguiu condená-lo. E os judeus querendo condenar Paulo de todo jeito, armando ciladas para matá-lo. E é assim, queridos, que nós vivemos.
sempre tem alguém armando ciladas para nós. E Paulo, se defendendo, chegou ao ponto dele dizer: olha, eu sou também cidadão romano. Ele alegou a sua nacionalidade. Como é que você vai açoitar um cidadão romano? E os romanos recuaram. E é assim nas nossas vidas. Se a dificuldade está grande, se você está sendo açoitado, declare, alegre você como cidadão do céu, como filho do rei vivo. Porque é ele quem vai se responsabilizar. E o governador disse: não vamos açoitar esse homem. Mas eu não vejo nenhum mal que possa condená-lo, muito menos açoitá-lo. E os judeus querendo matá-lo. E Félix saiu, entra um outro governador. Nesse período já se passaram 2 anos, Paulo preso. E entra um outro governador, e a mesma coisa, ele explica para o governador, também não conseguiu achar nada que o condene. Mas é assim, queridos, quando você abre a boca para dizer a verdade, para contar o que você fez, o que é correto na palavra de Deus, o teu procedimento não vai ser condenatório. Porque Deus, Ele não toma o justo por condenado, e nem vai deixar. Então, se tem alguém, se algo está acontecendo, querendo te incriminar, querendo te condenar, te apresenta diante do Senhor como filho da promessa. Paulo disse que eu sou cidadão romano. E foi até o governador. E o último governador, não contendo, não conseguiu também nada. Paulo disse: eu quero ir até César. E ele foi até a última instância. Mas nesse período, nesse texto que nós lemos, Paulo, antes das costas de Creta, ele ia até Roma. Mas Deus tinha dito: olha, é preciso que você dê testemunho em Roma, assim como você deu em Jerusalém. Então Deus permitiu que ele passasse por toda essa dificuldade, fosse açoitado, fosse preso, caluniado. E nas costas de Creta, o navio começa a se agitar, começa a balançar. E ele diz: olha, não se preocupa, não tenha medo, porque não vai nem um fio de cabelo de ninguém vai acontecer. Ninguém vai perecer. Porque eles estavam prontos para matar todos os presos. Ele disse: não faça isso, que nada vai acontecer. E assim foi feito. Mas antes ele diz: olha, vão jogar as âncoras. E jogar as 4 âncoras. Mas para nós, o que vai significar, queridos, essas 4 âncoras? Quais são as âncoras? O que é que nós temos em mãos para lançar? E é aí que nós vamos aprender com essa viagem de Paulo, preso, sofrendo, açoitado, caluniado. Às vezes nós estamos assim, amarrados a alguma coisa, nós estamos sendo caluniados. Por onde nós entramos, por onde nós caminhamos, tem sempre alguém para querer nos acusar. O acusador está pronto, porque ele vem para matar, roubar e destruir. É ele quem acusa, é ele quem mostra o teu passado. E o teu passado, Deus disse que não se lembra mais, porque tu foste perdoado. Então não tenha mais, porque alguém vai chegar para você e vai dizer: olha, você agora é crente, mas antes tu fazia isso, isso e isso. Mas essa pessoa esquece que hoje tu estás limpo como a neve. Deus perdoa, porque tu reconheceu o Filho, o único Filho dele, como suficiente Salvador. E porque tu estás sempre aos pés do Senhor pedindo perdão. E o acusador veio para dizer, para mostrar. Alguém uma vez disse: ah, pastor, o meu passado me condena. Não condena não. O preço foi muito alto.
O preço que foi pago foi enorme. Paulo era um ferrenho perseguidor. E ele dizia isso toda vez que ele ia se defender. Toda vez que ele estava preso, em todos os lugares que ele tinha que se defender, ele dizia o quanto ele era fiel, o quanto ele era leal aos judeus, à lei de Moisés, o quanto que ele era leal. E ele conta isso, mas conta também como foi que teve um encontro com Deus, como foi que ele foi resgatado. E ele começa a se defender. E Deus diz: olha, é preciso que tu passes por isso. Nós também. Deus diz para nós: é preciso que nós passemos por dificuldade. Mas Ele diz: olha, assim como tu estás testemunhando aqui em Jerusalém, tu vais ser minha testemunha também lá em Roma. E por onde ele passou, ele contou a defesa dele, ele contou a história de como Deus o alcançou. E aqui, querido, tem gente que está passando por dificuldades, mas vai contar o teu testemunho para edificar muita gente, para dizer o que Deus fez. Você não vai contar, você não vai dar lugar ao inimigo, dizer o que o inimigo fez. Não, vai dizer o teu sofrimento e vai dar testemunho do que Deus fez, das maravilhas que Ele fez. E é assim que Deus espera, Senhor. Deus espera de nós, que nós sejamos as testemunhas dele em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas as âncoras, querido, a primeira âncora que nós precisamos largar para estabilizar o barco é a âncora da confiança. A âncora da confiança. A fé que tu tem no teu Salvador. Paulo tinha coragem, tinha fé e disse: olha, calma-te, nada vai acontecer. Nenhum fio de cabelo vai cair de ninguém. Tem muita confiança no meio do mar, um mar agitado. O mar está agitado, querido, continua na confiança. Confia na presença de Deus. Confia que Ele está perto de ti. Confia que Ele não vai te desamparar. Confia que o que Ele começou na tua vida, Ele há de terminar. Então a primeira âncora, querido, que tu tens que largar para o teu barco estabilizar é a confiança em Deus. Depois tu joga a segunda âncora, a âncora da esperança. A esperança foi assim com Paulo. Ele estava firmado no Senhor. Ele estava firmado na história de que o Senhor havia ajudado, o que o Senhor já tinha feito ao seu povo. Paulo era profundo conhecedor da palavra. Ele conhecia tanto a lei de Moisés, como a palavra de Deus, como os caminhos de que Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez. E ele tinha esta confiança. Qual é a tua confiança? É preciso aumentar a tua confiança? Vai percebendo e olha, vê e analisa se essas âncoras precisam ser lapidadas, precisam ser melhoradas, precisam ser requalificadas. Como é que está a tua esperança? Tem gente que baixa a cabeça e não tem jeito, estou perdido, e agora? E agora o quê? E agora se apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, eu confio no que tu já fez, eu creio no que tu já fez, e creio que tu vai fazer e vai continuar fazendo. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos baixar a cabeça diante do inimigo. Deus quer nos abençoar, e o teu barco não vai assumir. E se for, tenha certeza que Ele vai te resgatar, Ele vai te colocar lá na areia. Tu não vais morrer. E tem uma outra âncora, queridos, que é o propósito. Qual é o teu propósito? Qual foi o propósito de Paulo? Paulo sabia que a obra dele ainda não tinha terminado. Tu não sabes que tua obra não terminou ainda?
Tu não sabes que tu tens promessas de Deus? Tu não sabes que as promessas que foi feitas para Abraão, para Isaac e Jacó também são promessas para ti? Então por que tu acha que vai acabar aqui? Não vai não, querido. Tu tem propósito. Foca no propósito. Não fica chorando, nem murmurando, nem focando na derrota. Não, tu foca no propósito de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda tem, querido, a última âncora que tu pode jogar para firmar o teu barco. Na certeza que se ele se partir ao meio, se ele se quebrar, mesmo assim tu não vai morrer, porque ele tem negócio contigo. É a âncora da comunhão. Paulo tinha uma perfeita, uma conexão íntima com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Como está a nossa comunhão? Como? Como a nossa intimidade com Deus? Era assim que Paulo vivia, em perfeita comunhão com Deus. E Deus sempre providencia a ajuda certa, na hora certa, a provisão certa para você. Basta você ter comunhão com Ele. Comunhão, queridos, com Ele é estar perto dEle e se adquirir buscando a face dEle. É buscando as Escrituras, é lendo as Escrituras, é entendendo. E Paulo deixa o livro apenas nesse trecho de Atos, esse testemunho belíssimo de tantas dificuldades, de tanta angústia, de tanto sofrimento, de tanta acusação, de tanta injustiça, preso, açoitado, e ainda no mar, a ponto de sucumbir. Ele nos deixa uma lição de esperança, de fé, de comunhão, que nós precisamos seguir. Nós temos que estar com as nossas âncoras prontas, porque o Deus a quem nós servimos é fiel e justo para nos proteger, para estar conosco. Para encerrar comigo, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo número 41. O livro de Isaías revela um propósito de Deus para nós. O que é que Deus quer para cada um de nós? Como é que Deus age para aqueles que o buscam? Para aqueles que estão com as âncoras preparadas. Isaías 41. E ele fala, amados, o que Deus, qual o propósito de Deus? Como é que Deus quer? Como é que Deus trabalha ao nosso respeito? E ele está falando, amados, é para você. Ele está falando nessa noite, é para você, dizendo o que é que Ele quer de você, o que é que Ele quer fazer. Se você está em dias com as suas âncoras, se você está em dias, você está em comunhão com Deus, olha o que é que Ele diz para nós. Tu, a quem tomei, 41 a partir do verso 9. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu, tu és meu servo, a ti escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderam contigo perecerão. Amém? Os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E
como causa que não é nada os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Então o que é que Deus está dizendo para nós, queridos? Talvez seja a dificuldade que você esteja passando, talvez a tribulação, o vento está forte, o mar está agitado. Tu estás no barco, tu estás sendo caluniado, tu estás em dificuldade, seja lá qual for. Eu não conheço, mas tu sabes, tu e Deus, tu tens conversado com Ele em segredo, tu tens chorado, tu tens se lamentado. Mas é hora, é noite de parar de murmurar, é noite de parar de chorar, porque não há quem impeça o nascer do sol, querido. Amém. A noite pode estar escura, a tempestade pode estar assolando, mas na manhã do dia seguinte o sol vai raiar e tu vais colocar o sorriso nos lábios. E Deus manda te dizer que Ele te chamou, tu és escolhido. Ele te escolheu, não te rejeitou. Ele diz: não temas, que eu estou contigo. Ele diz que tu tens um Deus que te fortalece e te ajuda. Mas Ele também diz que te esconde dos inimigos. Ele diz que é teu Deus, te toma pela mão direita, e teus inimigos é quem vão perecer, porque Deus é justo para com os seus. Nessa noite, amados, possa colocar mais fé no teu coração, acreditar que Deus está no mar, que Deus está com providência. Ele já deu ordens ao teu respeito, e Ele diz: não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te dou pela mão direita, eu sou teu Deus. O que é que tu quer mais? Para de chorar, para de murmurar. Vamos orar, querido. Deus, tu és fiel, tu és todo-poderoso. Meu Deus, apenas em um versículo só, tu nos revela os teus mistérios, o que tu queres para conosco. Nos ajuda, Senhor, nos ajudas a ancorar o nosso barco num porto seguro. Não deixe, Senhor, o inimigo prevalecer sobre nós. Oh Deus, queremos focar no nosso propósito, Senhor. Queremos ter comunhão contigo, meu Deus. Louvado seja o teu precioso nome. Nós queremos, Senhor, a confiança, cada vez mais ter confiança que tu estás conosco. Queremos ter a esperança, Senhor, da salvação, Senhor, de passar, Senhor, a pé enxuto por essa dificuldade, de dormir, Senhor, e acordar com um sorriso nos lábios, Pai, confiando em Ti, Senhor. Faz isso conosco, Deus. Esse texto, Senhor, que nós lemos também em Isaías, Pai, nos alegra o coração, e é um bálsamo para nós saber que Tu estás conosco, que nós somos Teus servos, Tu és nosso Deus, e que os nossos inimigos não vão prevalecer, meu Pai. Muito obrigado por essa noite, meu Deus. Nós te agradecemos por nome precioso de Jesus. Amém.